Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história do quadrinho alemão. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e bem-vindos a esse vídeo de panorama do quadrinho alemão. Então a gente vai hoje conversar um pouco sobre a história do quadrinho alemão, como que ele se tornou o que ele é hoje, né? Como ele chegou onde ele está. E essa é a parte 2, que está aqui no canal do Instituto, tá? Do Instituto Goethe. Porque a primeira parte está no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu falo basicamente de quadrinhos. Eu sou professor de quadrinhos, sou editor do Universo do Guará, sou quadrinista também e sou um gibituber, né? Eu falo de quadrinhos na internet. Então a primeira parte, o primeiro pedaço desse grande panorama do quadrinho alemão está no meu canal, o link está aqui embaixo para vocês darem uma conferida, né? Porque a história é muito grande e não caberia num vídeo só. Então a primeira parte está lá e a segunda parte está aqui. Então assista primeiro lá, depois vem aqui continuar, porque hoje a gente vai começar a falar a partir da Guerra Fria, basicamente, né? A gente, no outro vídeo, viu um pouquinho sobre como o quadrinho nasceu na Alemanha, os pioneiros do formato e tudo mais, o início do século XX, e agora a gente vai entrar ali no meio do século XX, no pós-guerra, e falar um pouquinho sobre como que foi ter um país dividido, né, entre capitalistas e socialistas, e como que o quadrinho conseguiu florescer de alguma forma ali nesse meio. Beleza? Então não se esqueçam que eu estou aqui como convidado do Instituto Goethe, né, para falar para vocês sobre quadrinhos na Alemanha. Então eu pretendo vir aqui em alguns outros vídeos para falar um pouquinho mais de algumas obras específicas, né, do quadrinho alemão. E esse aqui é o primeiro vídeo dessa nossa parceria, que é um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de gravar, inclusive. E eu já peço desculpas pela minha pronúncia do alemão, porque eu não falo alemão direito, então ela é bem problemática. Eu vou fazer o máximo aqui para me esforçar, mas a gente vai colocar uma legendinha, né, para os nomes das pessoas e das obras também. Porque se eu falar e você não entender, você pode pesquisar por sua própria conta e risco e conhecer mais sobre a obra dos personagens que eu vou citar aqui, porque são muito bons e realmente vale a pena. Tem coisas que saíram no Brasil, inclusive, coisas que a gente tem acesso aqui no Brasil, especialmente através da biblioteca do Instituto Goethe, porque eles têm uma biblioteca aqui no Rio de Janeiro, que é muito completinha, tem um monte de coisas legais, um acervo super maneiro. Então, link na descrição para vocês entrarem em contato com a biblioteca e pegarem livros, estudarem, né, fazerem parte disso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o quadrinho na Alemanha dentro do pós-guerra, né? Então, quando o país foi dividido no meio, né, assim como o país, Berlim também foi dividido no meio, a gente tinha o lado oriental sendo socialista da União Soviética e o lado ocidental dos outros países que venceram a guerra, né? Então, basicamente, França, Inglaterra e Estados Unidos, você tinha o quadrinho sendo difundido do lado... Então, do lado ocidental da coisa, do lado dos americanos especialmente, a gente tinha muito quadrinho vindo, quadrinho popular, porque nessa época, ali no meio dos anos 40, anos 50 e tudo mais, os quadrinhos eram populares nos Estados Unidos, né? já tinham tomado uma proporção, né? E na França também, porque, para quem não está familiarizado, o mercado de quadrinhos franco-belga é muito, muito potente, é muito grande, é muito forte, né? Até hoje, inclusive, a gente tem aí Asterix, Tintin, Smurfs e um monte de outros títulos famosos mundialmente no mercado franco-belga, né? Então eles tinham a França e os Estados Unidos que estavam injetando o quadrinho, né, do lado dos capitalistas. Enquanto isso, o lado soviético não queria que tivesse quadrinhos, porque quadrinhos eram uma ferramenta do imperialismo, né? Era uma ferramenta que ia contra os ideais dos camaradas. Então eles tentaram impedir, o que acabou gerando contrabando, porque as pessoas querem o que não podem ter, né, basicamente. Então você tinha soldados contrabandeando quadrinhos, você tinha soldados inclusive americanos, especialmente americanos, né, que liam do lado ocidental e deixavam para as crianças lerem e tal, e essas crianças acabavam levando para o outro lado. Então você tinha todo um esquema de contrabando, quase uma lei seca de quadrinhos, né, na Alemanha Oriental. E isso acabou, os governantes perceberam isso e falaram, cara, não, vamos dar um jeito nisso, então começaram a censurar, começaram a proibir de fato. Viram que não deu conta e eles perceberam o seguinte, cara, a gente não vai conseguir fazer essa galera parar de ler porque eles estão precisando de entretenimento. Nessa época não tinha Netflix, não tinha videogame, então eles querem ler quadrinho. E o quadrinho americano, o quadrinho francês é do mal, é imperialista, enfim, é capitalista. Então vamos fazer o nosso próprio quadrinho. E foi nessa temática, nessa ideia, que surgiu então uma das primeiras revistas soviéticas de quadrinho na Alemanha, que era a Mosaik. Ela nasceu em 55, né, com o principal artista por trás dela sendo o Johannes Hagenbart. Deixa eu ver se eu falei o nome dele certo. Johannes Hagenbart. Hagenbart, acho que é isso mesmo, né? Então ele era o principal proponente, né, o principal produtor dessa revista, né, da Mosaik.
e ele assinava com pseudônimo, como era muito comum, vocês vão ver, né, no nossa fala aí, que é muito comum ter pseudônimo nesses artistas, né? Os quadrinistas alemães tinham pseudônimos, e eram pseudônimos tão legais, gente. Eu acho tão maneiro os nomes que os caras inventavam. Então o dele era, deixa eu ver aqui, Hannes Hagen, que acho que era o nome, é assim que se pronuncia. Gente, não se esqueçam que eu estou me esforçando aqui para fazer uma pronúncia direitinha, tá? Perdão se não foi do jeito correto. E ele começou a fazer essa revista, né, a Mosaic, começou a fazer sucesso, começou a ter uma tiragem legal, e em 57 ela virou mensal, né, porque estava tendo saída, então eles começaram a fazer mensal, e isso tornou inviável o Hagen fazer sozinho. Então começou a chamar artistas, começou a criar meio que uma indústriazinha, né, de artistas de quadrinhos trabalhando para a Mosaic. A revista tinha principalmente as histórias de 3 personagens que eram viajantes do tempo, né, o Dig, Dag e Digedag, né. E ela durou, cara, até 75. Então, de 55, né, que ela começou, 57 ela ficou mensal, e foi até 75, né, com os personagens. E aí, em 75, rolou uma desavença ali entre o Hagen e o governo, porque ele tinha um contrato, uma coisa meio complicada ali, que aí o contrato não renovou, ele foi tentar fazer, pedir mais dinheiro, não deu certo. O que aconteceu? No fim das contas, ele acabou saindo da revista, né? E o governo, como viu que aquilo vendia bem, que era uma propaganda legal para eles, né, eles mantiveram a revista e trocaram os personagens, né? Então o Hagen tentou criar outras obras por fora, depois não teve tanto sucesso, mas a revista continuou, né? E agora elas se tornaram, na verdade, o Dig-Dag e Digedag se tornaram Abrax, Brabax e Califax. E meio que era a mesma coisa com outro nome, né? E a revista continuou, gente, ela continuou, mesmo depois de 85, e ela continua até hoje. Para vocês terem uma noção, ela vendia cerca de 900 mil cópias por edição, gente. Quase 1 milhão de cópias. E ela esgotava em alguns dias, assim. Então as pessoas realmente gostavam muito. Era barato, era fácil de alcançar todo mundo, né? Era divertido. A galera não tinha muito o que se entreter na época. Como eu falei, hoje em dia é difícil fazer quadrinho, porque a gente tem um monte de entretenimento. A gente tem Netflix, a gente tem cinema barato, a gente tem videogame, a gente tem YouTube. Nessa época não tinha muito o que você se entreter. Então o quadrinho era a solução, né? Era a única solução viável, na verdade. E deu super certo, né? E ela continua sendo vendida até hoje, inclusive, né? Em 2019, ela passou do número 530 da revista, inclusive tornando ela a revista europeia mais antiga em circulação ininterrupta. Então, recordezinho aí para os autores da Mosaic. Já no Ocidente, né, já do nosso lado da muralha, digamos assim, a gente começou a ter a revista Zack, na verdade, né, que era uma das revistas que saiu naquela época ali, em mais dos anos 70, ela começou a sair, na verdade, em 72, e começou a mostrar artistas alemães, né? Começou a mostrar para a Europa, porque o Ocidente era um pouco mais aberto para o resto da Europa, né? Começou a mostrar para a Europa os artistas alemães. E era uma revista que seguia meio que para falar uma palavra alemã aqui, né? O Zeitgeist da época. Porque naquela época também estava surgindo a revista Mad e outras revistas que publicavam tirinhas, artigos, né, histórias mais completas, e a Zack estava indo para esse caminho também, né? Então era uma versão alemã desse tipo de publicação que existia naquela época. E muita gente que leu a Zack nos anos 70 cresceu querendo ser quadrinista e começou a buscar mercado nos anos 80. Então nos anos 80 rolou uma leva, né, uma safra de artistas alemães que queriam trabalhar com quadrinhos e não conseguiram tanto assim na Alemanha. Porque assim como o Brasil, e eu falo isso bastante, tanto nesse vídeo quanto no vídeo da primeira parte, a Alemanha tem uma proximidade muito interessante com o Brasil, né, com o panorama brasileiro, porque o Brasil também tem muito artista, a gente produz muito artista bom que trabalha para fora, porque o Brasil não é um mercado convidativo, não emprega as pessoas direito, né? Então a Alemanha também, nesse momento, não tinha espaço para contratar esse monte de artista, eles começaram a fugir da Alemanha, né? Tipo uma fuga de cérebro, só que uma fuga de pincéis, para outros países da Europa que tinham mais abertura para esse tipo de coisa. Então, nos anos 80, a Zack foi descontinuada, foi cancelada, mas os artistas que leram ela quando crianças, né, quando adolescentes, decidiram trabalhar com quadrinhos em outros países. Um exemplo deles é o Matthias Schultes. Matthias Schultes, né? E ele acabou se tornando internacional, ele é um cara que ficou famoso fora da Alemanha, bem famoso inclusive. Ele adaptou Bukowski, né? Então, Bukowski é bastante famoso, ele fez uma versão de Bukowski em quadrinhos e isso abriu portas para ele para trabalhar em vários outros mercados. Então, ele foi trabalhar para Dark Horse nos Estados Unidos, chegou até a furar a bolha do Japão e trabalhar com o Japão, né? O que é bastante raro, né? Então, é um cara que
curiosamente, conseguiu furar os 3 mercados principais de quadrinho no Brasil, no mundo, né? Então a gente tem um grande mercado europeu, franco-belga ali, o mercado americano e o mercado japonês, e o cara trabalhou para os 3. Outro cara que também saiu dessa época aí foi o Rainer Bad, acho que eu falei certo o nome dele. E ele acabou ficando famoso porque desenhou o Fantasma na Suécia, né? Vocês devem conhecer o Fantasma, o personagem, aquele cara de roupa roxa, né? E ele é um personagem de origem sueca, e ele foi para a Suécia para trabalhar lá nos anos 70, inclusive, no final dos anos 70, e ficou famoso trabalhando com isso. Inclusive, ele virou meio que a marca do personagem, sacou? Ele trabalhou por muitos e muitos anos lá. E um outro exemplo, que é um exemplo que é particularmente muito importante para mim, é o Andreas, né? Que é um autor alemão também, que ele foi estudar quadrinhos na Bélgica. Como eu disse, a Bélgica e a França são muito fortes nisso. Lá ele conheceu um dos professores dele lá, apresentou ele para o mercado, ele começou a trabalhar para o mercado franco-belga, começou a trabalhar na França, e hoje em dia ele mora na França até hoje e publica até hoje quadrinhos para o mercado franco-belga, né? E o principal deles, o quadrinho que fez ele ficar meio famoso, é o Hork, que é um quadrinho que eu conheci quando eu estava em Angoulême, porque eu morei em Angoulême durante um tempo fazendo uma pós de graduação lá, né? Angoulême é a capital europeia dos quadrinhos, lá na França. E eu conheci Hork lá e eu fiquei apaixonado, porque é muito, muito bonito, é um quadrinho excepcional sobre esse agente, eu não vou falar muito para não dar spoiler, né, mas esse agente de cabelo branco, né, com essa capa preta assim, e ele viajando entre dimensões e tempo e tal, é mó doideira, é muito bonito. Então, meu sonho, inclusive, eu não consegui trazer na época de lá porque era muito caro e muito grande, meu sonho é ter um Hork um dia na minha coleção aqui. Mas ele não fez só isso, né, ele trabalhou com o Tintin também, né, trabalhou com a Metal Hurlant, que é a heavy metal, da França, que deu origem ao heavy metal que a gente conhece, a metal pesado aqui, né? Ela é a Metal Hurlant na França. Falando sobre Metal Hurlant, na verdade, a Alemanha teve a sua Metal Hurlant, né? Que inclusive se chamava a mesma coisa em alemão, né? Que é Schwermetall. Eu acho que eu falei certo. Schwermetall. Schwermetall. Vai, bom o suficiente. E a Schwermetall, ela existiu nos anos 80 ali, junto com a U-Comics, né? Que também estava trazendo material de fora e trouxe, né, deu para o alemão esse conhecimento de quadrinhos de fora. Então, a U-Comics trazia quadrinho americano, a Schwermetall trazia quadrinhos franco-belgas e o alemão começou a consumir, de fato, o quadrinho europeu, que não era apenas o quadrinho produzido na Alemanha e nem era um quadrinho reciclado que vinha dos soldados, entendeu? De fato, começou a ser publicado o quadrinho dos grandes mercados na Alemanha, porque tinha público para isso. Nessa época também a gente tinha, assim, para não ser injusto, a gente tinha revistas alemãs de fato, com artistas alemães que vendiam um pouquinho, mas não pagava tão bem, né? Não era tão lido, não era tão famoso quanto a Schwermetall ou a U-Comics, né? Que traziam coisas de fora. E a gente, de novo, igual ao Brasil, né? A gente valoriza muito mais o que vem de fora do que é feito aqui no Brasil. E o alemão, aparentemente, também fazia um pouco disso. Preferia ler os quadrinhos gringos do que ler os quadrinhos dos próprios autores alemães. Isso é uma pena, mas como eu disse, é um paralelo muito evidente com o nosso mercado, né? Porque a gente também passa por isso aqui até hoje, né? E os alemães perceberam isso e tentaram mudar. Então, nos anos 90, rolou um movimento ali, a galera tentou se mobilizar para criar uma unidade, né? Congregar os artistas, fazer publicações em conjunto, né? Mostrar para o mundo que a Alemanha sim publicava quadrinhos, era legal. Não só para o mundo, né? Mas para os próprios alemães. Eles queriam mostrar que, cara, a gente faz quadrinho também. Para de ler quadrinho franco-belga e vai ler quadrinho alemão, né? Algo próximo que a gente quer fazer aqui no Brasil também, né? Eu, como autor, a gente tenta trabalhar como editor também, mostrar para o brasileiro que a gente faz quadrinho muito bom, mas é um trabalho de guerrilha e que nem sempre dá certo. E nos anos 90... spoiler, não deu certo, né? Inclusive, era muito comum os artistas alemães serem meio que rebaixados, assim, a galera não achava que eles eram tão bons, assim, não se comparava ao trabalho franco-belga. E, cara, assim, eu entendo que o trabalho franco-belga é muito bom de fato, o mercado franco-belga é incrível, mas essa síndrome de vira-lata não é muito bem-vinda nem aqui no Brasil, nem na Alemanha. Então, nesse movimento dos anos 90 ali, que muitos tentaram, né, se estabelecer como artistas de quadrinho, poucos deram certo, e os que deram foram aqueles que tiveram a sacada de não fazer quadrinhos regulares, não fazer séries, mas sim fazer graphic novels, né? Novelas gráficas, que era um termo que tinha sido cunhado recentemente pelo Will Eisner nos Estados Unidos, né? E que consistia basicamente de você vender quadrinhos no formato de livro. Então você vendia quadrinhos, né? Mas ao invés de vender em revistinha, uma coisa descartável, você dava um valor percebido maior para ele, né? Então ele era um livro, estava na prateleira, com lombada, né? Isso funcionou para quem soube ter essa sacada, né? Então a gente tem dois autores principais que chamaram muita atenção nessa época, que entenderam isso. Um foi o Reinhard Kleist, que inclusive vai ter vídeo aqui no canal do Instituto mais pra frente sobre uma das obras dele,
aqui comigo, né? Eu espero que tenha falado o nome dele certo, eu acho que falei. Reinhard Kleist. Parece próximo, né? Que é autor de muitas biografias e até hoje publica, inclusive eu sou super fã, né? E tem a Isabel Kreitz também. Isabel Kreitz. Kreitz, essa eu errei. Mas ela também foi uma autora que percebeu essa onda das graphic novels e produziu quadrinhos que estão até hoje ainda vendidos, inclusive um quadrinho que também vai ser dissecado aqui no canal do Instituto, que é o Sorge, o quadrinho sobre o espião que lutou na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Zorga. Na verdade, eu falei bem errado o nome dele. Zorga é o nome do espião. E assim, a gente está falando aqui de quadrinhos grandes, quadrinhos de publicação séria, digamos assim. Porque na Alemanha, assim como no Brasil, a gente também tinha uma certa abertura, uma certa produção de quadrinhos de comédia, mais cartoon, né, mais de sátira. Isso sempre foi comum por lá e também é comum aqui no Brasil, né, mais um paralelo. Um exemplo muito, muito bom disso é o trabalho do Melville, né, com Kinderland, que é um quadrinho também nessa vibe mais satírica, mais cômica, com um traço mais engraçadinho e que é famoso mundialmente. A gente tem traduções de Kinderland para vários países e várias línguas. Maville, essa eu acertei. Kinderland. Kinderland foi direitinho também, tô ficando bom nisso. E o Maville trabalhou com o Flix, outro nome. Cara, gente, esses pseudônimos alemães são muito maneiros, cara. Maville, Flix, são nomes ótimos, eu queria ter esses nomes para mim. Então, eles trabalharam recentemente, inclusive, em títulos do exterior, porque eles são quadrinistas alemães, que fazem essa vibe mais satírica, mais cartoon, né, mais engraçadinha, e são bem reconhecidos mundialmente, né, ou pelo menos ali na Europa, foram convidados para trabalhar em títulos franco-belgas, né, títulos famosos. Então, a gente teve eles trabalhando com adaptações do Spirou e do Lucky Luke, que são dois quadrinhos franceses super famosos, né, e super bem vistos. Então, eles foram convidados para fazer interpretações no traço deles do trabalho dessas obras, né, desses personagens. Como a gente tem aqui no Brasil com as Gráficas MSPs, né, organizadas pelo Maurício de Souza e pelo Sidão, que chamam artistas contemporâneos para dar a sua roupagem para personagens da Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica. E a gente chega finalmente na Alemanha de hoje em dia, né, na Alemanha contemporânea, que é muito difícil de a gente dizer alguma coisa, porque a gente está vivendo, né? A gente está muito no olho do furacão para poder, de fato, dizer como é o panorama atual. A gente tem que esperar o tempo passar para a gente ter esse distanciamento histórico para poder dizer o que deu certo e o que não deu certo. Mas o que a gente pode dizer é que a cena alemã hoje ela é muito viva, muito vibrante, né? Tem muitos artistas trabalhando digitalmente, né? Então a gente está criando, assim como quase todos os países que a gente fala de quadrinhos, né? A própria Suécia, o mercado franco-belga, o mercado americano, o Brasil, né? A gente tem essa cena independente, que são pessoas que fazem quadrinhos pela internet, para publicar pela internet, mais vezes em inglês, né? Que é mais fácil de ser lido internacionalmente, e acabam criando meio que um próprio nicho. Então a gente tem os quadrinhos mainstream, né? Que saem em livrarias e tudo mais, e os quadrinhos independentes, mais digitais, que estão criando uma força também, né? Então a gente tem vários nomes aí que estão surgindo, e é cedo para dizer, mas que talvez, quem sabe no futuro aí, coloquem a sua marca na historinha do quadrinho alemão. Vieweg. Um exemplo de artista como esse é a Olivia Vieweg, que está fazendo quadrinhos super interessantes, um quadrinho de zumbi, inclusive, gigante, 300 páginas, muito legal, né? E está sendo publicado também, então essa galera faz quadrinhos digitais, faz quadrinhos para a internet, ganha público, é reconhecido e acaba publicando e vira autores físicos também, né? Então a gente está num momento muito, de novo, muita coisa acontece, né? Muito cosmopolita, muita gente produzindo, muitas coisas boas sendo feitas, e eu espero que essas coisas sobrevivam ao jugo do tempo, digamos assim, né? Que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e de fato veja, cara, isso aqui fez diferença naquela época e é lembrado até hoje, sabe? E eu acho que o trabalho da Vieweg vai fazer isso. Vieweg. Quase certo. E o que me leva ao último ponto desse vídeo, que eu falei da Vieweg agora, mas tem outras meninas produzindo quadrinhos hoje, e não só isso, elas são expoentes, né? A gente tem a própria Isabela, que eu falei mais cedo, né, das graphic novels, a gente tem muitas mulheres produzindo quadrinho na Alemanha, o que eu acho uma vantagem, porque aqui o Brasil ainda tem esse problema, né? É uma vantagem da Alemanha em relação a gente, que o mercado de quadrinhos nacional ainda é muito masculino. A gente tem meninas produzindo coisas incríveis, inclusive, mas elas não têm tanto espaço ainda, não tem tanta visibilidade quanto a gente vê as autoras alemãs sendo publicadas e sendo divulgadas e tendo um super
feedback, sabe? Então, parabéns à Alemanha por trazer mais meninas para o mercado de quadrinhos, para uma cena de quadrinhos. A gente precisa muito disso, né? Para sair um pouco desse lugar comum de caras fazendo quadrinhos para caras lerem, né? Porque tem muita mulher, sim, que lê quadrinhos e não existe esse tipo de coisa de quadrinho para menino, quadrinho para menina, né? Quadrinhos são leitura, como qualquer outra coisa, e pode ser lido por qualquer pessoa. Então, parabéns à Alemanha por trazer mais mulheres para essa cena. E eu acho que é isso, gente. Então, em resumo, a cena tá imprevisível hoje, porque que bom, na verdade, né? Quer dizer que tem muita coisa rolando. E até agora, né, a gente entendeu como que a gente chegou nessa imprevisibilidade, né? Como que a gente chegou até aqui. Espero que tenha sido bom para vocês essa viagem que a gente fez. Os links para o que a gente falou estão na descrição. A gente colocou aqui um monte de imagens também, né? Espero que tenha sido elucidativo. Obrigado pela paciência, né? Se você não viu a primeira parte ainda, vai lá no meu canal ver. As duas partes juntas vão dar um panorama bem completinho, bem legal pra gente do que está acontecendo na cena, né? Do que aconteceu também na Alemanha até agora. E se vocês gostaram disso, aguardem os próximos vídeos onde eu vou falar de obras específicas, né, contemporâneas de quadrinho. A gente vai dissecar um pouquinho, falar sobre arte, sobre roteiro, sobre desenho, né, para entender melhor essas obras, tá bom? É isso, obrigado a todo mundo que ficou até aqui, obrigado ao Instituto Goethe pela oportunidade, pelo convite. E sigam o Instituto e a mim nas redes sociais todas, então Twitter, Instagram, aqui no YouTube, bota o sininho, beleza? E é isso, então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa da internet todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!